tudo bem? Essa videoaula é a continuação da anterior, da número 30. Vamos lá? As letras indicativas de artigos, itens, parágrafos são considerados numerais ordinais. Lembrando que os numerais ordinais, ele indicam o quê? A posição, a localização, a ordem. Então aqui nós temos item A, numeral ordinal, item H, numeral ordinal. G. Alguns ordinais não têm cardinais correspondentes. São eles: último, antepenúltimo, penúltimo, derradeiro. Importante. Muitas vezes encontramos dificuldade em classificar um ou uma como artigo indefinido ou numeral cardinal. Agora vocês vão ver como classificar essas palavras. Diferença entre um e uma como artigo indefinido e numeral cardinal. Cuidado para não confundir os numerais cardinais um e uma com os artigos indefinidos um e uma. Um e uma serão considerados numerais cardinais quando vierem acompanhados pelas palavras apenas, somente e só, ou por outro numeral. Observe esses dois exemplos aqui. Fiz o dever somente uma vez. A expressão somente transmite ideia de quantidade da realização do exercício. Então, uma vez. Logo, esse uma vai ser classificado como numeral cardinal. Ganhei uma bala e ela ganhou 3. Devido à presença desse numeral 3, que já está indicando que a quantidade, uma também é classificado como numeral cardinal. Agora, quando eu digo assim, ó, uma menina passeava no jardim. Vamos observar essa diferença. Uma menina passeava no jardim. Esse uma não transmite ideia de quantidade, até porque está acompanhando o substantivo menina, que pode ser uma menina qualquer que estava passeando pelo jardim. Então, esse uma é classificado como artigo indefinido. Então, compara. Ganhei uma bala e ela ganhou 3. A terceira frase. Uma menina passeava pelo jardim. Então, vocês conseguiram observar a diferença? Que no segundo exemplo, uma está indicando a quantidade de balas. E já esse uma menina, esse uma acompanha o substantivo, que pode ser uma menina qualquer. Logo, é classificado como artigo indefinido. Vamos para a nossa definição. Um e uma serão considerados artigos indefinidos quando estiverem acompanhando um substantivo. É o que acontece no nosso último exemplo. Vamos lá. Escreva como se lê os numerais presentes nas frases a seguir. Vamos fazer mais exercícios aqui para não esquecermos. Vou estudar o capítulo, aí no caso aqui, ó, é o 6 desse livro. Colocando por extenso, fica: vou estudar o capítulo 6º desse livro. Por que sexto? Porque está após o substantivo e está entre 1 e 10. O número 6 está entre 1 e 10. Então eu escrevo sexto. Esse livro conta a história do Papa João. Então nós sabemos aqui que é o número 23. Vamos escrever por extenso? Esse livro conta a história do Papa João 23. Por que 23? Porque 23 é maior que 10. Você está passando do 10. E quando passa do 10, utilizamos os cardinais.
O Brasil foi descoberto no século XV. Então, como passou também de 10, nós colocamos em forma de cardinal. Essa cena ocorreu no ato, aqui ó, 3 da peça. 3 não está entre 1 e 10? Então nós dizemos que aconteceu no terceiro ato da peça. Segunda questão. Compare as duas frases abaixo. Em seguida, responda a questão. Pegue uma caneta e anote o recado. Segunda frase. Você só terminou um exercício, por quê? Pode-se afirmar que as palavras destacadas possuem a mesma classe gramatical, por quê? Então, na primeira você tem, pegue uma caneta e anote o recado. Pode ser uma caneta qualquer, você não está especificando o tipo da caneta. Então, nesse caso, uma é classificado como artigo indefinido. Você só terminou um exercício, além de ter a expressão só, essa palavra está intensificando, que indica que a palavra 1 está transmitindo ideia de quantidade. Você poderia dizer, você só terminou 2 exercícios, 3 exercícios, mas o que está indicando a você que esse 1 é um numeral cardinal é a expressão só. Então, se na primeira eu tenho um artigo indefinido e na segunda eu tenho numeral cardinal, elas não possuem a mesma classe gramatical. Então tá aqui, ó, a definição correta. Não, porque na primeira pode ser uma caneta qualquer, como eu havia falado com vocês. Você não está especificando o tipo da caneta. Enquanto que na segunda, trata-se de um numeral cardinal, devido à presença do só. Então é o só que intensificou essa classificação, transmitindo ideia de quantidade. O E deve ser usado entre as centenas, dezenas e unidades. Então, quando você for escrever um número por extenso, caso você tenha centenas, dezenas e unidades, você vai utilizar o quê? A conjunção E. 78, 347. Então, nesse caso, eu tenho a unidade e eu tenho a dezena. Então, obrigatoriamente, eu utilizo o E. Já no número 347, eu tenho a unidade, dezena e a centena. Eu emprego 2 vezes a conjunção E. 300, E, 40, E, 7. Não usamos o E nem vírgula entre o milhar e a centena. Então vamos ver aqui, ó, para facilitar. Nós temos a unidade, dezena, centena simples. Isso aqui é a unidade de milhar. Como é feita essa leitura? 4.632. Então você vê que 4.000 é uma unidade de milhar. Eu não utilizei nem a vírgula e nem o E. Eu só empreguei o E onde? Na unidade simples, onde eu tenho a unidade, dezena e a centena. 24.857. A mesma coisa acontece aqui. Você tem um pouquinho de matemática, né? Unidade, dezena, centena simples. Unidade e a dezena de milhar. Então, se você tem a casa do milhar, você não pode utilizar nem a vírgula e nem o E. Como é feita a leitura? 24.857. Eu só utilizei nas unidades simples. 187.229. Então, você também tem a unidade de milhar. Quando você passou para a unidade simples, você não utilizou nem a vírgula e nem o E. Então, 187.000, essa partezinha aqui é do milhar. Essa parte é do milhar. Então, ó, quando você passa a escrever por extenso a unidade simples, você não utiliza nem a vírgula e nem o E. Muito fácil, né?
Atenção! O uso do E é obrigatório quando? Vou até destacar aqui para vocês saberem que trata-se desse E aqui. Importante, isso aqui muito importante para vocês. A centena começar por 0. Então você tem unidade, dezena e centena. Então essa centena aqui está iniciando por 0. E aqui nós temos o milhar. Fica 4.078. Porque você não tem a pronúncia do 0. Então você vai diretamente para o quê? Unidade e dezena. 15.090. Então vocês podem observar que não é necessário, aliás, não deve ser pronunciado o 0. Você passa diretamente do milhar para a dezena. Isso quando a centena tiver a presença de um 0. A centena terminar por 2 zeros. 7.800. 25.700. Então vocês podem observar aqui, ó, que a unidade simples, você tem, a casa está completa e elas terminaram com 0. Tanto na unidade, dezena. Unidade, dezena. Então as duas últimas casas terminam em 0. Então você coloca assim, ó, 7.800. 25.700. Terceiro caso. Empregamos a vírgula para separar o grupo dos milhões em diante, como bilhões e trilhões, dos demais grupos. Vamos observar aqui o exemplo. Mas antes de escrever por extenso, eu vou colocar aqui a unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena, centena de milhar e a unidade de milhão. Agora sim fica mais fácil para vocês fazerem a leitura. 2 milhões, então eu saio do milhões e vou para a casa do milhar. Então eu utilizo a vírgula. 758 mil, isso aqui eu estou dentro da casa do milhar. Então observa que do milhar para a unidade simples, eu não utilizo nem a vírgula e nem o E. 945. No segundo exemplo, vou fazer novamente aqui, para vocês poderem observar. Unidade, dezena, centena simples. Unidade, dezena, centena de milhar. De milhar. Unidade, dezena, centena de milhão. Vou botar aqui um tracinho. Unidade, dezena de bilhão. Então, como é feita essa leitura? Emprego ou não a vírgula? 22 bilhões. Então, você viu que a vírgula você tem que separar os milhões, os bilhões, os trilhões. Então, 22 bilhões, emprego a vírgula. 346 milhões, porque você tem que separar da unidade de milhar. 832 mil, e já a unidade de quê? Do milhar, essa aqui, ó. 832 mil é a unidade do milhar. Do milhar para a unidade simples, eu não posso utilizar nem a vírgula e nem o E. 540. Viu? Vocês podem até fazer essa montagem para facilitar, ou então também para vocês visualizarem melhor. Vamos aprender agora a escrever as horas. Geralmente nós vemos as pessoas colocarem assim, 23 horas. Gente, essa forma aqui está totalmente errada. Por quê? Vocês vão ver agora. Vocês devem colocar da seguinte forma. O jogo começou às 16 horas. Exatamente às 20 horas e 30 teve início a cerimônia. Com um tempo de 2 horas, 45 minutos e 32 segundos, ele venceu a corrida. Então, observe só. Ou eu escrevo 16 horas, escrevo a palavra horas, isso está correto. Ou eu posso colocar 20 com o símbolo de hora e 30. Aí você vai questionar para mim, por que eu não posso colocar um minuto? Porque você não está colocando em segundos. Se você observar no próximo exemplo,
2 horas, 45 minutos e 32 segundos. Aí sim, pelo fato de estar indicando segundo, você tem que colocar também quem? Os minutos. Tá? Então, essas são as formas corretas de abreviar a hora. Para escrever as horas quebradas, usamos a abreviatura H. Então, vocês podem ver que não tem a presença do S. Para horas, min para minutos e S para segundos. É o que acontece aqui no último exemplo. Aqui essa hora que está quebrada. 2 horas, 45 minutos, 32 segundos. Aí eu tenho que colocar o quê? Todos esses símbolos. Sem deixar espaço entre as letras e os números. Então tem que ficar um ao lado do outro. Você não pode colocar assim, ó. Distante. Tem que ficar bem juntinho como está no exemplo. Se você fizer isso aqui, 32 segundos, você está dando o quê? Um espaçamento muito grande, tá? Entre o símbolo e o numeral. Então você não pode, tem que estar assim, ó, um ao lado do outro. Nada, não pode ter nenhum espaçamento. A abreviatura min geralmente é usada apenas se houver a indicação dos segundos. Foi o que eu falei para vocês. Só vão utilizar o min se vocês resolverem colocar os segundos. Caso contrário, você só vai utilizar essas duas formas aqui. Ou escrever a hora, ou você vai escrever a hora. Espera aí, rapidinho. Ou escreve a hora, ou você coloca apenas o quê? O símbolo do H. Do primeiro número, obviamente, tá? E observe que nessas abreviaturas não se usa ponto. Então, você colocar assim, ó, 23 horas, ponto, não pode ter pontuação. Então, é apenas o quê? O H. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido muito em relação aos numerais e ao emprego da hora. Tchau, pessoal!